quero partilhar convosco uma mensagem que Deus tem falado comigo acerca de várias situações, algumas perguntas que eu tenho feito, e Deus tem falado comigo e tem me ensinado algumas coisas muito valiosas nesta fase da vida. E gostava que pudéssemos abrir em Atos, capítulo 26. E o tema de hoje é as crises que podem mudar as nossas vidas. E vamos ler aqui Atos 26 e... Amém. Pode estar a gravar, não está? Tá, ok. Que eu daqui não vejo. Muito bem. Atos 26, verso 10 ao verso 14. Acho que estou no verso correto. Espera aí. Ok. Verso 12 ao verso 14. Então, o contexto disto, como eu estava a dizer, o tema da mensagem é as crises que podem mudar as nossas vidas. E todos nós já passámos por crises na vida. Se não passámos, vamos passar. E haverá sempre crises na vida, haverá sempre momentos na nossa vida que são esses momentos de crise que nos atingem de forma profunda. E o apóstolo Paulo estava perante o rei Agripa, numa espécie de um julgamento, e ele conta uma dessas crises que ele teve. Diz lá no verso 12: numa destas viagens, indo eu a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Que nome estranho, recalcitrar, não é? Faz-nos lembrar quase o calcitrinho que ouvimos naqueles programas, não é? Mas recalcitrar, se calhar vocês não sabem o que é recalcitrar. Recalcitrar é resistir. É resistir. E Jesus estava a dizer a ele que ele estava a resistir àquilo que Jesus queria fazer. E o que é que são os aguilhões? Os domadores dos cavalos, eles punham uma espécie de uns aguilhões, uns picos, para quando o cavalo quisesse dar coices, o aguilhão picava-lhe e ele não dava os coices. Então era uma forma de domar. Então, Jesus está a dizer que quanto mais ele resistir, mais dor virá. E muitas vezes Deus nos persegue com dores na nossa vida, a ver se nós paramos de resistir a Jesus. E Jesus perseguiu Saulo até gerar uma crise. E todos nós passamos por momentos chaves na nossa vida, os momentos que Deus nos prepara e momentos que Ele nos empurra para esses momentos de crise. E quando nós agimos da forma que Deus deseja, são momentos proféticos para a nossa vida, que mudam a nossa vida, esses momentos. E a verdade é que os momentos chaves da nossa vida são acompanhados de uma grande crise. São. E todos nós vamos passar por momentos chaves. Já passámos por alguns e vamos sempre passar.
há crises por nossa própria conta, nós somos muito bons a tomar decisões erradas, atitudes erradas, mas há crises que são geradas por Deus. E o interessante é que na Bíblia, Jesus só chamou as pessoas pelo nome 2 vezes, sempre que ele chamou a pessoa 2 vezes é porque era procedido uma crise. Então, se algum de nós ouvir o nome Tiago, é porque há uma crise. Ou está a acontecer, ou vai acontecer. E nós vamos esmiuçar estas crises e perceber quando é que elas acontecem. Primeira crise, vamos abrir em Gênesis 22. Gênesis 22. E todos nós conhecemos a história de Abraão. Não é? Então diz do verso 9: chegaram ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho, mas o anjo do Senhor lhe brandou o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Quando diz o anjo do Senhor, isto está no singular, ou se não me engano, mas isto é uma teofania, ou seja, quem está a dizer Abraão, Abraão é o próprio Senhor Jesus. E a crise de Abraão era complicada. Deus lhe pediu o filho singular, o único filho. E estava a colocar em causa a própria promessa que Deus lhe fez. Abraão esperou 25 anos para ter o seu filho. O chamado Abraão estava completamente ligado a Isaque. Tudo o que lhe fez mover era para ter Isaque. Deus nos dará qualquer coisa para nós, assim que estejamos preparados a devolver para Ele o que Ele nos deu. E isso às vezes é tão difícil entendermos. A nossa crise muitas vezes vai-se entender em que Deus nos pede de volta algo que Ele nos deu. E eu já partilhei aqui, mas sempre volto a lembrar, 2019 foi um ano difícil para a nossa família, em que nós conquistámos tantas coisas que nós sempre desejámos ter, mas de um momento para o outro Deus tirou tudo isso. Algo que sempre queríamos, algo que entendíamos que era a promessa de Deus para a nossa vida. Primeiro foi difícil entender e depois foi difícil submeter a isso. Mas eu tenho entendido que nessa crise, quando Deus nos pede de volta aquilo que Ele nos deu, que nós sempre sonhámos, é porque Deus tem algo melhor para dar e para nos dar nós temos de estar com as mãos vazias. Porque muitas vezes Deus está desejoso a nos dar tanta coisa, mas as nossas mãos estão tão ocupadas para receber. É interessante, quando Deus pede a Abraão, está lá no verso 2, Deus reforça, Deus diz assim, toma agora o teu filho, o teu único filho, imaginem, a quem amas. Deus não diz, olha, pega aí o teu filho, vamos. Não, diz, olha, pega aí o teu filho, Deus está-lhe a relembrar o quão importante é aquilo que Deus lhe deu. Pega aí nisso que é importante para ti e entrega. Mas quando nós entendemos e nós nos submetemos
nessa crise, dizemos, ok, Senhor, está aí de volta. Porque nada é meu. Eu não mereço nada. E eu submeto-me à tua vontade. Abraão submeteu-se à vontade de Deus e foi chamado o pai da fé. E o pai de uma grande nação. A segunda crise em Gênesis 46. Do verso 1 ao verso 4. Partiu Israel com tudo o que tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Falou Deus a Israel em visões da noite e disse, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Disse Deus, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. E eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. É interessante que ele fala sobre o Deus do teu pai, não era ainda o Deus de Jacó. De Isaque, que era o filho de Abraão. E naquele momento havia uma crise de fome, mas, na verdade, Jacó estava a viver na terra prometida. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Eu vou-te dar uma terra que emana leite e mel e tu serás o pai de uma grande nação. Então, Jacó estava a viver na primeira promessa do seu avô. Ele estava a desfrutar da terra. Porém, essa terra deixou de emanar. Estava a haver uma grande crise de fome. E Jacó estava nessa terra e Deus manda ir para o Egito para cumprir a segunda promessa. Muitas vezes Deus nos quer abençoar mais, mas nós estamos tão confortáveis, tão seguros na primeira promessa que não vamos alcançar mais porque não queremos sair do lugar de segurança e conforto que nos habituamos. Muitas vezes, para corresponder à vontade de Deus, Ele vai nos retirar do nosso lugar de conforto e segurança. A crise de fome empurrou Jacó para o lugar onde Deus fez o povo de Israel uma nação numerosa. Então a pergunta que deves fazer a ti é para onde é que as tuas crises te levam? Para onde é que essas crises estão-te a levar? Terceira crise. Êxodo, capítulo 3, verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus a ele do meio da sarça. Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Aqui o povo já se tinha multiplicado. Estavam no Egito. Mas havia agora outro problema, outra crise. Eles eram escravos, maltratados, humilhados, desprezados. E o povo clamava a Deus por uma resposta. E a resposta foi Moisés. Mas Moisés, ele um dia viu um guarda açoitar um judeu e Moisés foi lá feito herói e matou o guarda a defender o judeu. E depois viu lá dois judeus a discutir e ele disse, não discutam, vocês são irmãos. E eles o rejeitaram, disseram a ele, mas quem és tu agora que vais também nos matar, como mataste o guarda?
Moisés não foi reconhecido pelos dele. Então diz que Moisés fugiu para o deserto. Às vezes as pessoas têm aquela ideia que quanto tempo Moisés esteve no deserto, só diz 40 anos. Não, Moisés esteve 80 anos pelo menos no deserto. E ele foi morar para o deserto, casou-se no deserto, teve 40 anos a apacentar as ovelhas no deserto, ovelhas do seu sogro. E, passados esses 40 anos, Deus o chama 2 vezes. E vira a cabeça de Moisés de cima para baixo. A terceira crise é quando nós somos relembrados que Deus nos está a chamar para fazer alguma coisa. Que a nossa vida não é só para nós sermos miseráveis nos nossos problemas, mas que Deus nos está a chamar. A crise de Moisés foi lembrar que tinha um chamado. E sabem o que ele fez? Ele não disse, fui chamado. Como muitas vezes nós ouvimos, Deus chamou-me e eu vou servir. Não, eu vou ser sincero, nós somos ingênuos. Quando eu era jovem, quando eu senti que Deus me chamou, fiquei super contente. E hoje, quando eu penso, Senhor, estás-me a chamar, onde é que tu vais me meter? Mas eu estou aqui, Senhor. Mas Moisés esperneou. Vocês sabem, Moisés inventou um montão de desculpa. Eu não sei falar, eles não vão me querer. Porquê? Porque Moisés lembrou-se o que tinha acontecido no passado, há 40 anos atrás. Eles não me reconheceram, eles não quiseram me ouvir. Eu fugi para aqui mesmo por causa disso. E Deus, não, mas vais ser tu. Mas eu não sei falar, então vou mandar o Arão contigo, vai. Mas como é que eu vou representar? Então pega nesse cajatas na mão. Sim, então manda para o chão. E o que é que ele vai? É uma serpente, agarra lá pela cauda. Agarrou, e agora? É outra vez um cajado. Vai-te a dar autoridade. Para desculpas. A crise que Deus gera em nós é nos retirar do nosso esconderijo. Qual o teu chamado? O que estás a fazer aqui? O que Deus moveu para estares aqui hoje? Deus levantou gente. Deus tem levantado gente ao longo da história para falar a ti e a mim dos seus planos. Nós só temos de parar de desculpas. Enchemos a nossa vida de coisas só para nós não termos tempo para as coisas de Deus. Entalamos tudo. Entupimos tudo. Moisés se tornou o grande libertador, escreveu a lei, escreveu os 10 mandamentos, o homem que estava a fugir do seu chamado. Mas sabem por que isso aconteceu? Porque Moisés parou de dar desculpa e Deus lhe deu o cajado da autoridade. Não há autoridade com desculpas. Ninguém tem autoridade dando desculpas. A quarta crise, 1 de Samuel, capítulo 3, do verso 10 ao 18. Do verso 10 ao 18. Veio o Senhor Eli e esteve chamando como das outras vezes, disse, Samuel, Samuel. Respondeu Samuel, fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, vê, vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele e tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Os seus filhos fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurarei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli.
Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: Aqui estou. Eli perguntou: Que te falou o Senhor? Não o escondas de mim. Assim Deus te faça e outro tanto se me encobris alguma coisa de tudo o que Ele te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli: É o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. A quarta crise é uma crise de santidade. Eli, que era o sacerdote, o profeta naquele tempo, que estava a ensinar Samuel, ele não ouvia mais Deus. Ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Agora Samuel, que aprendeu a ouvir Deus, e a primeira profecia que Deus lhe dá é sobre a vida daquele que o está a ensinar. Um tratamento de choque para Samuel, Deus lhe está a dar. Samuel ouviu aquilo e diz que Samuel ficou deitado, a pensar, todo tramado. E a verdade é que Deus estava a dizer a Samuel: eu quero que tu vivas noutro nível. Eu quero que tu vivas noutro nível mesmo daqueles que te estão a liderar. Eu quero que tu ponhas um nível acima. Porque o que serve para eles não é suficiente para ti. E Samuel abraçou esse chamado. E isto tem sido uma crise que Deus tem tocado ao meu coração também. Deus me tem empurrado para viver um nível diferente com Ele. E não me comparar ou não me colocar na balança de outros, mas sim um lugar diferente. E quando eu digo diferente, não é ser melhor. Vamos dizer, não é aquela coisa, quero ser melhor, não. Mas às vezes nós temos tendência assim, os outros fazem assim, então eu vou fazer. Não, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu vou fazer o que os outros não fazem. E eu também quero de ti um compromisso sobrenatural. Sobrenatural. Estou cansado, mas eu vou é mais porque é sobrenatural o meu compromisso. Porque o que tens feito, o que temos feito aqui não pode continuar. E Deus tem tocado no meu coração nisto. A nossa crise muitas vezes é entender que as nossas rotinas, a forma como levamos a nossa vida, não é suficiente. Então a quarta crise é isto. Quinta crise, Lucas, capítulo 10. Verso 38. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A quinta crise é percebermos que perdemos demasiado tempo com aquilo que não é importante. A crise de Marta foi ouvir de Jesus que o que ela se importava não era realmente importante. E muitas vezes nós vamos diante de Deus, diante de Jesus: Jesus, ajuda-me neste problema. Jesus diz: isso não é importante. Jesus, eu preciso que tu mudes esta situação da minha vida. Isso não é importante. Há coisas mais importantes. A pior coisa da vida de um cristão é chegar ao fim da sua vida e perceber que gastou demasiado tempo com coisas que não valiam a pena.
Como diz C.S. Lewis, disse que tudo aquilo que não é interno é eternamente inútil. E Marta, uma crise ia bater na porta dela. O seu irmão Lázaro morre. E ela ia perceber que gastou tempo em coisas que não eram importantes. E lembro-me que lembram-se quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro? Quando nós vemos aquele episódio todo em que eles estão a dizer: Jesus, se estivesses aqui, nada disto teria acontecido. Jesus estava lá naquele momento e ela não estava a dar importância. Mas só quando está o problema é que nós lhe damos importância. E isso revela muito daquilo que realmente é importante para nós. Trabalhar, estudar, tudo isso é importante. Mas elas não podem tomar o lugar de coisas que são mais importantes. E muitas vezes, sabem, algo que Deus tem desconstruído a minha mente nos últimos tempos. Eu sempre sonhei de servir a Deus a tempo inteiro. Sempre sonhei estar a tempo inteiro na igreja, estar a tempo inteiro, de servir a tempo inteiro. E a verdade é que eu percebi que às vezes eu trabalhava tanto para Deus, mas não tinha mais tempo para Ele. E às vezes nós, os pastores, temos esta ideia errada. Eu fui à igreja, eu preguei na igreja, eu orei na igreja, então tive tempo com Deus. Não. Muitos de nós temos esta ideia errada. Eu fui à igreja hoje, não preciso mais, já estive na igreja, servi na igreja, não preciso mais ter tempo. Porque o meu tempo está ali, já dei o meu tempo a Deus, está feito. Não, tu estavas a trabalhar para Ele. Ter tempo para Deus é diferente. Então muitas vezes nós perdemos tempo com coisas que não são importantes e nos esquecemos de estar aos pés de Jesus, a desfrutar da sua presença só. A sexta crise, Lucas 22, verso 31. Disse assim, Jesus a falar com Pedro, que ainda era Simão. Ele diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Há algumas lições a ter daqui, mas é interessante que Pedro caminhou com Jesus e ele não se converteu com Jesus. Jesus disse: quando tu te converteres, e não há chegaste. Pedro era aquilo: eu vou morrer por ti, eu vou fazer tudo por ti. Também, eu estou aqui para o que der vier, não sei o quê, somos bem fortes. Ela não se tinha convertido, mas ela estava a prometer tudo já. Sabem, aquelas pessoas que conheceram, é aquele amor, estão a ver, aquele amor tipo, conheci hoje alguém, apaixonei-me por ela, vou já fazer uma tatuagem com o nome dela no braço. E depois vem um problema, pronto, acabou no teste, a pessoa... Iludimos-nos.
Mas a crise de Pedro, sabe o que aconteceu depois, não sabem? Pedro negou Jesus 3 vezes. A crise de Pedro foi ter um encontro terrível com ele mesmo. Pedro achava que era uma pessoa, mas afinal era outra. Quantos de nós achamos que somos uma coisa e depois somos outra? Eu já me deparei com quem eu achava que era. E a crise começa quando tu achas que és uma coisa, mas Deus te revela que tu és outra. E que para chegares aonde tu achavas que eras, tens um longo caminho ainda para percorrer. Pedro teve essa crise. Porque essa crise em Pedro fez desistir do ministério. Diz lá que ele voltou a ir pescar. Tantas vezes, quando nós temos esse encontro com quem realmente nós somos, eu não sei se é só comigo, mas a vontade é, eu quero sair de mim mesmo, eu não quero ser esta pessoa, eu não gosto desta pessoa. E nós pensamos, que hoje temos aquela, não, tu és valioso, tu és importante. Não! Às vezes não somos, porque às vezes nós queremos ser de outra forma e não somos. Foi esse o impacto, Pedro. Eu queria ser daquela forma que eu imaginava, mas eu não estou a ser dessa forma. É por isso que Jesus, quando diz assim aos discípulos, vão chamar os discípulos e Pedro. Porquê? Porque a crise faz-nos perceber que nós éramos piores do que nós achávamos e que fez perceber a Pedro isto, que ele era pior do que ele se achava e que na verdade ele não amava Jesus e que na verdade ele não era discípulo de Jesus. Tudo o que ele falou era conversa fiada. Então, quando Jesus diz aos discípulos, vai chamar os discípulos e Pedro. Porque se eles chegassem lá, Jesus chamou os discípulos. Pedro não ia. Porque ele já sabia quem ele era. Ele realmente estava pronto para se converter. E a conversa que Jesus tem com Pedro é engraçada. O nosso português não consegue traduzir isso, mas Jesus lhe pergunta se Pedro, tu me amas? Mas a palavra que é usada é agapão, que é um amor perfeito, um amor de sacrifício. Eu sei assim, olha, tu amas ao ponto de morreres por mim. A conversa era essa. E Pedro responde a ele, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Que é outro tipo de amor, que é um amor de amizade. E Jesus volta-lhe a perguntar, Pedro, tu me agapão? E Pedro responde ao Senhor, diz, Senhor, eu filéu. O meu amor é só este, eu não consigo mais. E Jesus volta a perguntar, Pedro, agapão. E Pedro só diz, Senhor, tu sabes. Sabem, quando nós estamos no ponto bom para o Senhor transformar a nossa vida, é quando nós compreendemos quem nós somos e as nossas fragilidades. Quem nós somos. Pedro, com esta crise, ele teve o terrível encontro consigo mesmo. E quando nós sabemos quem somos, temos diante do Senhor, Senhor, tu sabes. Não vale a pena eu estar aqui a dizer isto ou assado. Tu sabes. A sétima crise. Vamos voltar a Atos. Agora no verso 9. Verso 3. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor?
Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se a terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu, nem bebeu. Paulo era zeloso. Paulo foi ensinado com os fariseus. Paulo era uma pessoa de convicções fortes. Uma pessoa que sabia o que tinha de fazer. E a verdade é que Paulo, quando cai, e quando nós estudamos o texto, as palavras, o português é limitado, mas quando ele diz quem és tu, e a palavra Senhor, ele já sabia quem era. Ele, quando cai, quem és tu, e eu fico a imaginar, ele cai, uma luz grande, ele olha para a luz e viu Jesus. Ele cai, quem és tu, Senhor? Quando ele ouve, sou Jesus a quem persegues. Na mente de Paulo pensou, o que é que Jesus vai fazer comigo? Vai-me matar? Vai-me destruir? Vai dar cabo de mim? O que é que ele vai me mandar fazer? O que é que vai acontecer comigo? E é aqui que é as crises, uma das crises difíceis. Jesus simplesmente diz a Pedro, olha, vai até Damasco e lá fica à espera. E pior, Jesus se torna cego naquele momento. Paulo ouve os testemunhos que Jesus teve, curou pessoas e o encontro que ele tem com Jesus fica cego. Não vês nada. Vai até Damasco. Ele nem conseguia ir pelo seu próprio pé. Teve de depender dos que iam com ele. E diz lá que ele sentou-se durante 3 dias. Teve lá 3 dias sem beber, sem comer, sem fazer nada. Ele estava cego. Ele não sabia para onde ia. Muitas vezes as nossas crises são os silêncios de Deus. Paulo tinha apenas uma única direção. E ele não via nada. Ele não conseguia fazer nada sozinho. Ele simplesmente obedeceu até aquele ponto e parou ali. E ficou à espera, imaginem, 3 dias, o que é que eu estou aqui a fazer? Fiquei cego, não sei o que vai acontecer com a minha vida, não estou a ver nada. E o que nós aprendemos aqui com esta crise, que é os silêncios de Deus. Quando apenas tens uma única direção de Deus, ser fiel a ela. A única direção, ser fiel àquilo que tu sabes. Ser fiel àquilo que Deus te colocou. Fica firme nessa direção. Fica firme nesse propósito. Mesmo que não estejas a ver nada. Mesmo que não estejas a ouvir Deus. Deus, o que é que tu queres que eu faça? Fica quieto. Aquieta o teu coração. Então, o que é que nós aprendemos nestas crises divinas? Primeiro, mais cedo ou mais tarde, todos precisamos ser quebrados. 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 E sabemos que os períodos de crise fazem parte da nossa vida. E Deus muitas vezes nos faz conhecer aquilo que nós desconhecemos. Como é que é possível, Deus? Tantas vezes eu disse. Segunda lição. As crises são momentos para mergulhar em Deus.
seja qual for a crise que estejas a passar, é tempo para mergulhares em Deus. Terceiro, nas crises, muitas vezes, Deus fica em silêncio e não nos vai dar direção. Simplesmente temos que ficar firmes naquilo que Deus nos disse, naquilo que nós temos conhecimento, até que Ele seja claro na sua direção. Então, as crises servem para nos transformar a ser como Deus deseja. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Oh Deus, eu oro-te nesta tarde, Deus. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes o coração de cada um, e tantas vezes nós escondemos as nossas crises uns dos outros. Nós camuflamos a nossa vida, pomos uma capa, escondemos-nos. Deus, e nesta tarde nós queremos, Senhor, entregar-nos a Ti, Senhor. E se ouvimos, Senhor, o nosso nome, Senhor, 2 vezes, que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Por muito difícil que seja a crise que cada um esteja a passar, possamos entender que Tu estás com cada um de nós, Senhor. E Deus, eu oro por cada um que está aqui, aqueles que não estão. Tu sabes as crises que cada um está a lidar, aqueles que temos orado há tanto tempo, que já estiveram aqui também, Senhor. Nós oramos para que todos eles encontrem-te e que vivam para Ti, Senhor. E que nós possamos, Senhor, estar dispostos a entregar tudo aquilo que Tu nos deste, Senhor. Estar dispostos a sair do nosso lugar de conforto e segurança para vivermos coisas fantásticas contigo. Para que nós possamos saber que temos um chamado, que possamos mudar a nossa vida e possamos viver em santidade, Senhor. Possamos perceber que temos perdido demasiado tempo com coisas que não são importantes. E que possamos realmente nos conhecer a nós próprios e nos arrependermos, Senhor. E possamos ficar firmes nos Teus silêncios, naqueles dias que passam e que nós não ouvimos nada de Ti. Em que vemos os outros a avançar nas suas coisas e nós ainda sentados em Damasco. Mas possamos ser fiéis, obedientes a Ti, nas ordens que Tu nos dás, mesmo quando estás em silêncio. Por isso, Deus, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos nesta tarde, Senhor. Para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém.